muçulmanos, humanos. Entretanto, muçulmanos e manos no Islã. Humanos, muçulmanos, somos muçulmanos, humanos. Entretanto, muçulmanos e manos no Islã. Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vocês já conheciam essa música? Vocês já conheciam a Revolta dos Malês? Já ouviram falar? Sabem quem foram os malês? Pois é, se vocês estão curiosos para saber a resposta para todas essas perguntas, me acompanhem nesse vídeo. Meu nome é Guilherme Ramalho Arduini, sou professor do Instituto Federal no campus Hortolândia e esse vídeo faz parte de um grande projeto chamado Estudo sobre o Trabalho. Hoje o vídeo, portanto, é sobre a Revolta dos Malês e a gente começou com uma música chamada Muçulmanos Humanos. Ela foi composta por um brasileiro chamado César Kaabe Pugnaz. Vocês veem aí em cima a foto dele. E para ser justo com o César, essa música foi composta em um contexto totalmente diferente daquele que a gente vai falar hoje. A música exprime a versão que o César tem sobre o modo como os muçulmanos são vistos hoje. Mas eu achei que ela tinha tudo a ver com o tema da Revolta dos Malês, que é o tema do vídeo de hoje, e que começou na Bahia, com a grande notícia, em 25 de janeiro. Na verdade, a revolta aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835, na cidade de Salvador, na Bahia, em que, motivados por várias identidades, pela questão religiosa de serem muçulmanos, pela revolta pela condição de escravos, como a gente vai ver com mais detalhe, um grupo de escravos toma as ruas de Salvador e declara que a partir dali a cidade de Salvador daria início a uma conversão ao Islã no Brasil e junto com essa conversão, pelo menos para uma parcela dessa população, ia acabar a escravidão. Então foi uma revolta com o objetivo de terminar com a escravidão, pelo menos para uma parcela importante dessa população, da cidade de Salvador e dos seus arredores. Para quem não conhece, Salvador é a capital da Bahia. Olha aí a bela Bahia representada no mapa. Aqui no canto inferior direito vocês podem ver o mapa do Brasil inteirinho, tá? Dentro do mapa do Brasil tem uma região em bege, que é a região do estado da Bahia. Esse estado da Bahia está ampliado no mapa central. Vocês conseguem ver no detalhe várias das cidades importantes para o estado. E ali no recôncavo baiano, grafado em letras maiores, em negrito, a gente vê a cidade de Salvador. Né? A gente está falando, portanto, de um estado que pertence ao Nordeste brasileiro, um estado bastante grande, e a cidade de Salvador era uma cidade também bastante populosa naquele período. Pois bem, quem eram esses maleses que tomaram as ruas de Salvador no dia 25 de janeiro de 1835? Bom, aqui a gente precisa lembrar que a palavra malê vem do Yorubá. Na verdade, em Yorubá se fala Imalê e ela significa muçulmano. Então, é uma identidade religiosa marcada para diversos povos, de diversas etnias, portanto, né? Esses muçulmanos, eles viviam no que a gente chama de Golfo da Guiné. Se vocês olharem no mapa da África, que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo um país marcado em vermelho, chamado Nigéria. Esse é o principal país da região do Golfo da Guiné. E todo o litoral dessa região recebe esse nome. Então nós temos também países como o Benin, o Togo, a Gana de um lado, até a Costa do Marfim, e do outro lado Camarões também, não é? Mas os escravos que vieram para o Brasil vieram majoritariamente da Nigéria e pertenciam a uma região que hoje fica no norte da Nigéria, que era a região onde moravam os Hausás. Vocês veem aí num outro mapa mais ampliado, uma parte do Golfo da Guiné. O país da Nigéria está em destaque também, e vocês veem que ao norte da Nigéria existe uma região pintada em azul, um azul mais escuro. Essa é a principal região de origem dos Hausás. Mas também havia praticantes do islamismo em outras regiões marcadas em tons mais claros do azul, ok?
Aqui então, agora que a gente já sabe onde ficavam os Hausás e outras tribos que vão receber o nome de malês de uma forma mais geral, a gente pode começar a entender a importância deles e a herança, o impacto da vivência deles no Brasil. Eles viviam majoritariamente na cidade de Salvador e por uma questão bastante geográfica, né? Se vocês observarem o mapa do mundo, vocês vão ver que a região mais próxima do Golfo da Guiné, no Brasil, é o Nordeste, é o litoral do Nordeste, né? E uma das principais cidades do Nordeste, em especial uma cidade que era um porto de escravos, por onde entravam escravos no Brasil, era a cidade de Salvador. Então, o que você tem em Salvador são algumas condições bastante específicas. Em primeiro lugar, o fato desses escravos não passarem pelo Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o fato deles terem uma identidade étnica e religiosa já bastante uniforme, né? Na cidade de Salvador, portanto, a colônia de escravos era uma colônia que tinha um grande diálogo de si, diferente de outros lugares onde os escravos eram provenientes de outras regiões. Não é que não houvesse escravos de outras regiões em Salvador, existiam sim, mas a existência, o tamanho da comunidade malê fazia com que ela tivesse um grande peso na cidade, ainda mais se vocês levarem em conta essa foto. Deixa eu mostrar de novo aqui, vocês veem aqui do lado uma visão mais geral, agora eu vou ampliar. Essa foto ela é real, tá? Ela data de mais ou menos 1860 e ela foi tirada por um inglês chamado Robert Mullock. E o que vocês veem aí é a cidade de Salvador, ou pelo menos uma parte da cidade, a partir de uma vista do mar, né? E o que chama a atenção nessa foto, né? Em primeiro lugar, a gente vê prédios de uma arquitetura colonial ainda, então Salvador ainda guardava heranças fortes pelo fato de ter sido a capital da colônia durante 2 séculos. Vocês veem uma cidade claramente dividida por questão de relevo, né? A parte litorânea, a cidade baixa, a parte acima do morro. Muitos prédios juntos. Esses prédios eram casas de senhores, eram repartições públicas e, portanto, são espaços que abrigam, que empregam muitos escravos e onde os escravos podem ter muito contato com escravos de outros senhores e com os senhores em si. Então, é uma região, é uma condição de vivência dos escravos de bastante sociabilidade, podemos dizer assim, bastante vivência em comum. Bom, e como é que viviam os malês? Os malês eram majoritariamente escravos de ganho. O que é um escravo de ganho? Aqui a gente pode ver uma imagem de uma senhora, por exemplo, e ela carrega um tabuleiro, né? E nesse tabuleiro, na cabeça dela, a gente vê coisas que provavelmente são frutas, alguns alimentos. O que é isso? O que significa essa imagem? Provavelmente essa senhora era uma escrava de ganho. Ela vivia da venda que ela fazia desses produtos que ela leva na cabeça. E, se assim fosse, ela tinha a obrigação de repassar uma parte do que ela lucrava com esse comércio para o senhor, mas uma outra parte podia ficar com ela, né? E isso gera uma situação conflituosa porque, na medida em que o escravo... Bom, primeiro é evidente a violência do trabalho escravo em si, não é? Mas talvez essa condição de escravo fosse a mais próxima do que a gente conhece hoje como trabalho assalariado, mas com uma diferença fundamental que a gente precisa ficar atento. O escravo de ganho, mesmo quando ele tem o acúmulo do pecúlio, do dinheiro necessário, portanto, para comprar a sua liberdade, ele ainda depende da vontade do senhor de querer alforriá-lo, de aceitar esse dinheiro em troca da alforria. Então, ele não é um trabalhador, entre aspas, livre, né? Como os assalariados não são exatamente livres na medida em que eles são obrigados a trabalhar para sobreviverem. Mas um assalariado, na medida em que o mercado permite, ele ainda pode trocar de posto de trabalho. O escravo de ganho, como essa que a gente vê aqui, não. A principal esperança que ele podia ter dentro do sistema escravocrata era conseguir o dinheiro para comprar sua liberdade.
e contar com a vontade do senhor de querer vender a liberdade para o próprio escravo. Mas isso era dentro do sistema. E se eles quebrassem o sistema? Se eles fossem contra? Bom, aí nós temos uma possibilidade que é a revolta. E ela de fato aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835. Né? Vocês veem aí o desenho de uma ladeira de Salvador. Essa ladeira de Salvador pode expressar, se a gente quiser, a ladeira de onde os escravos ou os malês, mesmo os libertos, saíram e começaram a tomar as ruas. Por que é interessante pensar na figura da ladeira? Primeiro, porque historicamente é fato, há registros de que eles saíram de uma ladeira assim. E segundo, porque conforme a gente viu no desenho, e a gente vê novamente na foto, conforme a gente viu na primeira foto, perdão, e a gente vê nessa segunda, a ladeira ela permite um controle do espaço facilitado. Se a cidade tem prédios apinhados e esses prédios são conectados por ladeiras íngremes, então o controle sobre as ladeiras implica no controle do espaço geográfico da cidade. Né? Era pensando nisso que os malês decidiram formar um exército, e esse exército chegou a tomar por algumas horas as ruas do centro de Salvador, e eles escolheram uma data especial para essa ação. Essa ação aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835, porque nessa data confluíam dois calendários religiosos. De um lado, você tem a festa de Nossa Senhora da Guia, no calendário que é do catolicismo, mas que é também do candomblé. Né? Há uma série de cerimônias que passam pela festa de Nossa Senhora da Guia e vão culminar ali no dia 2 de fevereiro, que é a data de Nossa Senhora do Bonfim. Enfim, além disso, também naquele ano de 1835, coincidia com a data do Laylat al-Qadr, que é uma festa que integra o Ramadã, que é o mês sagrado dos islamitas. Então, esses escravos, que eles tinham uma identidade própria, um orgulho de serem diferentes, acreditaram que nessa data, onde havia uma conglomeração grande de pessoas na cidade, inclusive de escravos, e que havia motivos religiosos para que eles adotassem como a data inicial da jihad, afinal de contas, eles se viam como escravos, como muçulmanos em terra infiel, e que precisavam islamizar a terra onde eles estavam. Vale lembrar, como a gente já falou, eles tinham conhecimentos especiais que os outros escravos e mesmo os brancos livres não tinham. Eles conheciam o árabe, então eles tinham uma língua pela qual eles podiam se comunicar, eram bons de matemática, sabidamente bons de matemática, enfim. Tudo isso, mais a condição de escravo, fez com que eles acreditassem que a data do 25 de janeiro fosse uma data propícia para que, sob as bênçãos de Alá, eles tomassem as ruas de Salvador. Na esperança, inclusive, de que a conglomeração de gente os ajudasse, porque aí o policiamento ia estar ocupado com outras coisas relativas a festas, haveria mais escravos na cidade e, portanto, esses escravos poderiam se solidarizar com os revoltosos. Enfim, o fato é que a revolta acabou sendo sufocada de forma bastante violenta, mas isso não significou o fim da presença dos alçás. Pelo contrário, se você pensar, diversas expressões do nosso vocabulário, disse, por exemplo, que uma etimologia possível para a expressão Oxalá venha de Inshallah, né? Que é uma expressão própria do islamismo. Mas, além disso, o fato, por exemplo, no candomblé, das pessoas usarem turbantes na cabeça, ou mesmo na culinária baiana, vocês veem aí uma foto com um arroz de alçá. A alçá é justamente uma dessas etnias. Então, a gente vê que há uma herança importante dessa população. Bom, e aí a gente pensa no diálogo com o presente. Por que é interessante falar da revolta dos malês hoje? Em momentos em que a gente percebe e a gente se dedica a pensar a importância das vidas negras, pensar a história das pessoas negras também é importante. Pensar em como elas foram exploradas, mas como elas também
se organizaram para resistir a essa exploração. E uma das formas dessa resistência foi a revolta. Além disso, é interessante pensar que o fato da gente falar em muçulmanos, católicos, candomblecistas, várias etnias de diferentes regiões da África, nos ajuda a perceber a diversidade de condições. O africano, como uma coisa, uma entidade única, é uma invenção do europeu. E entender a herança ou as heranças afro-brasileiras representa também, ou tem como princípio básico, compreender que os africanos são diversos entre si, assim como os europeus, assim como quaisquer outros povos. A revolta dos malês também nos ajuda a pensar nas condições de trabalho dentro da escravidão, na violência imposta aos escravos e também em como essas condições de trabalho se relacionam com outras identidades, com outras questões sociais e, portanto, nos ajuda a entender as estratégias de solidariedade. Na revolta dos malês a gente vê a religião islâmica servindo paradoxalmente como forma de aproximação e também como forma de distanciamento. Quer dizer, como forma de aproximação, se você pensar que é a partir dessa identidade que se forma o exército que vai tomar as ruas de Salvador. Mas nesse caso também como distanciamento, porque o fechamento da revolta nessa única identidade religiosa representou para esse grupo a derrota militar e a derrota política, portanto. Então, era isso que eu tinha para falar. Essa é a bibliografia para pesquisa de imagens e algumas informações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que sigam bem.